A Evelyn Agostinelli vai estar com a gente hoje no Folha Entrevista, gente. Eu tô fechando só o segundo entrevistado que vai abrir a nossa live. E ela falou com o Julian Lemos lá no canal dela. Gostei muito, olha só, vamos ver juntos essa entrevista. Entre o centro e centro-esquerda, mas também com atrativos para quem é do campo conservador votar em Lula também. E Bolsonaro ele é uma visão caótica da política, porque quando a gente fala política, é exatamente essa acomodação de forças, de ideia, de habilidade de juntar os diferentes. Política é isso. E Bolsonaro é totalmente antagônico ao que a gente entende de política. Ele é alguém que consegue aglutinar dentro desse aspecto político dele. Por exemplo, vou lhe dar exemplos aqui. Neofascismo, grupos neonazistas, grupos fundamentalistas, grupos de intolerância racial, intolerância religiosa e um fanatismo muito grande. E eu, como sou da área de psicologia, já lhe dizendo aqui qual é a minha área, eu sou empresário, mas sou da área de psicologia, consigo interpretar e também compreender, através da visão política, que tem experiência de vida, através dos processos históricos, que eu gosto muito de história e filosofia, compreender através da luz da psicologia o fenômeno da política social, não é? Através desses fenômenos que acontecem quando o indivíduo nega a sua própria identidade em favor de um grupo, e quando esse grupo é atacado, ele toma um insulto como fosse para ele. Quando você faz uma crítica ao ídolo político, ele toma como se fosse um insulto a ele também, não é? E isso gerou o que a gente chama 53 e 2 membros, gente. De um mecanismo de parada de pensamento chamado Thought Stop, que foi descoberto em 1961 pelo psiquiatra Robert Lifton. Então é isso que as pessoas não compreendem para definir o bolsonarismo. O bolsonarismo sofre de um fenômeno muito semelhante ao que acontece na mente de pessoas que fazem parte de uma seita religiosa. Beleza. Juliana, eu vi mesmo, assisti algumas entrevistas, uns trechos de entrevistas que você deu, achei muito interessante esse aspecto que você tem com a psicologia, com a espiritualidade, achei muito legal. E eu queria saber, assim, quando você conheceu Jair Bolsonaro, você foi iludido com essa questão da direita e ali você viu a questão problemática do fascismo e tudo mais? Ou você já tinha... Vamos lá. Lolita aí. Seria excelente corte se você não ficasse o tempo todo interrompendo para pedir dinheiro. Tá parecendo os Bolsonaros. Minha querida, a gente pede grana aqui para vocês, para trazer entrevistados. Nós temos 2 programas de entrevistas na semana, 3 programas quando é o Folha Democrata. A gente pode trazer também convidados aqui no nosso programa de notícias, embora o foco seja realmente notícias, reacts e tudo que tá pegando nas redes. Mas assim, querida, é um momento comercial. O canal não tem anúncios, então a gente depende dessas metas financeiras. Se você não entendeu isso, se você não tem Simancol, se você só aparece aqui para encher o saco do apresentador, eu acho que você devia procurar o que fazer. É a forma que a gente se mantém aqui. Eu não tô pegando ar, não tô bravo nem nada. Na verdade, eu me divirto com esses comentários meio de merda de gente que não sabe como a gente tem que se esforçar aqui no YouTube bastante para manter as atividades no ar. Tá? Então, Lolita aí, se manca, tá? Se manca que a gente precisa de financiamento. Ninguém é obrigado a ajudar o canal, mas a gente precisa que uma parcela do público financie o nosso trabalho. E neste momento estão faltando R$ 53,00 e 2 membros. Vamos lá, meus queridos. Daisy mandou bom dia. Ouvindo o pet do Viário latir me deixou ainda mais triste. Nunca vou ouvir o latido da minha flor. Ô, tadinha Daisy, sábado precisa optar pela eutanásia. Ela lutou muito, mas o sofrimento era grande. Daisy, meus pêsames, minha querida. Seja muito bem-vinda. O Pix é dos brasileiros e vamos pingar, gente, pra gente poder manter aqui as nossas atividades. Julian Lemos, deputado federal, grande herói, defensor dos verdadeiros cidadãos brasileiros. Abraços, abraços, abraços. Cara, essa Lolitaia aí, que vergonha, né? Que vergonha, moço. Não fico interrompendo ninguém, não, rapaz. Pedro, depois nos conte do Salvador. Encontrou a Xanda por lá? Cara, não deu tempo. Se a Xanda quisesse ter me encontrado, a gente podia ter batido um papo, sim. Mas passei por lá, foi muito legal. Encontrei Daiane, encontrei Ana. Foi meio corrido, porque eu fui sexta e voltei domingo já, né? E aí... não deu tempo, na verdade, de fazer tudo que a gente poderia fazer por lá. Mas eu palestrei, foram 2 palestras no Gamepolitan. E sei lá, a gente teve alguns jantares aí, algumas conversas com o pessoal. Isso é muito importante. Sim, Pedro, mas você não deixa o convidado concluir a sua fala. A gente fica sem entender o que o convidado estava falando, é sobre isso. Não é convidado, filho, é um react.
Se você quiser assistir esse vídeo sem a minha reação, é só você ir no canal que está inclusive descrito no vídeo. Minha filha, o canal aqui é nosso, a gente faz o conteúdo da forma que a gente achar melhor. Tá bom? Você não é a editora do canal. Você não é a apresentadora do canal. Com todo o respeito que infelizmente eu não tenho por você. Tá? Marcelo Kurkidjan, obrigado pela sua presença, meu querido. E é isso aí, gente. Esse como foi Salvador. Foi muito legal. Foi muito bacana. Quero voltar. E foi excelente, queridos. Faltando 40 agora. E 2 membros. Precisamos da ajuda de vocês. Vamos lá pra gente poder seguir aqui, queridos e queridas. Bora lá. Tinha meio que uma ideia na hora que você entrou ali que tinha um pouco dessa verve mesmo. Não. O cidadão, em relação à minha verve, eu sempre fui uma pessoa de boa comunicação. Em relação à compreensão do que é fascismo, etc., processo histórico, para falar a verdade, eu era um cidadão comum, um cidadão médio. Um cidadão mediano, ele não lê. Ele não lê, ele se aprofunda, ele acha as coisas. Ele não compreende. O cidadão comum, ele crê, ele não experiencia. É tudo muito difícil. Thaís Aleixo, que eu nunca vi aqui. Você recebe críticas muito mal, amigo. O canal é patrocinado por quem assiste. Seja mais cordial. Por que eu deveria ser mais cordial com vocês que nunca estão aqui? Explica aí, Thaís. Por que eu tenho que ser cordial com vocês? Ai, gente. O que dá de infiltrado nesse YouTube é inacreditável, tá? Parece que não pausa o vídeo. A galera e bot também não entende o que é react, exatamente. Eu acho que tem gente bem intencionada que reclama mesmo dos meus pedidos, tá? Eu entendo isso. Mas tem uma galerinha que eu sei que é infiltrada, tá? Diferente. Entendeu? As pessoas... Você vê Vamos que você pingar, desenvolveu gente. mais nessa parte de interpretar as coisas depois dessa experiência de entrar com o bolsonarismo. Todos nós temos a nossa própria natureza. E todos nós temos algo que a gente chama na psicologia de construção social. Você, literalmente, é produto do seu meio. Aquilo até que você acha que é sua opinião, não é opinião. A sua opinião é moldada pelo clima que você vive, pelo que você lê, pelas suas influências, entendeu? Então, até pelos processos químicos que ocorrem dentro do seu corpo. Isso define até suas opiniões. Então, quando você diz assim, eu tenho uma opinião, então você não sabe nem qual é a sua opinião. Né? Se a gente for partir aqui que até a fé da gente ela é geográfica, ela não é uma escolha nossa, né? Onde você nasce, você vai ser colocado dentro de uma crença, seu nome não é seu, então isso é uma construção social. E baseado nisso, você vai tomando decisões e achando que sabe de alguma coisa, porque o que é que acontece? Quando o homem não pratica o autoconhecimento, ele procura a busca dessa informação, ele vai replicando padrões. Por isso que as pessoas nem sabem por que está agindo. Por exemplo, você vê pessoas que têm uma melanina escura, que têm uma ancestralidade negra, praticamente se comportando como capitão do mato, porque eles não reconhecem a si mesmos. Por quê? Porque eles abrem mão da sua própria identidade, do seu próprio self, para ser aceito pelo grupo. As pessoas hoje não suportam nem a sua presença a um nível de não aguentar ficar só e tem que ser aceito por um grupo. Então, o que é que acontece, respondendo a sua pergunta? Quando eu era um cara inteligente, eu não era bobo, eu não era ingênuo, mas eu era neófito na política. Você pode ser um exímio nadador, mas se você for correr no deserto, quer dizer que é outra coisa totalmente diferente. E o que é que acontece? Eu não sabia o que era o mundo político. O mundo político foi um ambiente mais denso, mais perigoso, mais repleto. Olha, eu passei muito tempo em comunidades religiosas, igrejas evangélicas. Então, eu estou falando aqui de 35 anos nisso. Eu caminhei na política de forma muito intensa. Foi os 2 ambientes que eu achei mais narcisista por metro quadrado. Então, quando você lidar com pessoas assim, não é? Você vê que, às vezes, de 10 pessoas que estão falando, 9 estão mentindo. E uma está falando a verdade. A cada 10, 9 estão mentindo. E para quem não tem essa expertise na política e no comportamento humano, cai na religião. Você vê que é cheio de picareta nas religiões, cheio de picareta na política, porque as pessoas chegam de peito aberto, na esperança, na carência, no desejo, na expectativa. Então eu, que posso dizer que nasci psicólogo, só me faltou o canudo, eu começava a perceber padrões, só que eu não sabia identificar de acordo com a literatura.
Então, eu comecei a compreender esses processos através de várias lentes. É aí onde as pessoas dizem, poxa vida, Julian, ele acerta demais. Não é acertar. Eu consigo observar, cruzar informações e analisar que o próximo passo vai ser aquele. Né? Por exemplo, não há no Brasil, não existe no Brasil, não tem no Brasil, isso inclui os próprios filhos de Jair Bolsonaro, que conhecem os processos internos da pré-campanha mais do que eu. Não existe. Ontem mesmo eu postei um vídeo onde Eduardo Bolsonaro vai falar sobre algo que aconteceu em um momento de um evento da candidatura do pai e do general Mourão. Ele não sabia o que tinha acontecido no dia anterior, eu sabia. Então, assim, não tinha a menor noção. Ele disse que a escolha do vice foi fulano. Não, teve 4 vices antes. Mas eu estava presente, assinando papel, onde estava eu e as pessoas que eu citei. Ele não estava lá. Então, assim, eu depois pude perceber que havia no comportamento de Jair uma espécie de psicopatia. Uhum. É complicado você ter um perfil desse sem você fazer avaliações mais profundas. Mas é um misto de dupla personalidade, com psicopatia, com sociopatia. É uma coisa muito complexa aquela questão de Jair Bolsonaro. Tanto é que praticamente ninguém consegue rastrear os próximos passos ou o que eles estão pensando, porque sempre é algo totalmente paradoxal, é difícil de prever. Puxa vida, por que foi Flávio? Não, por que não foi Flávio? Por que ele disse aquilo e depois ele falou outra coisa? Então, ninguém consegue juntar as contas como eu consigo, porque através da minha experiência e da convivência, eu consigo analisar isso. Agora, eu só posso lhe dizer que eu comecei a analisar isso quando eu saí do mandato. Porque o poder, para você ter ideia, o poder é como um grande prédio. Você está dentro de um prédio, você pode ver um apartamento grande, você pode saber que está no 20º andar, mas você só vai saber ele quando você se aparta e você vê ele de longe. Aí você vai ver a cor dele, quantos andares tem de fato, a largura dele, e é isso que aconteceu comigo. Eu passei a observar, aliás, eu passei agora a ser o observador. E como observador, eu consigo juntar as informações que eu tive no decorrer de todo esse tempo e hoje ser a pessoa que tem mais legitimidade de falar sobre o tema. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!